Eu tentarei ser sucinto e resumir da maneira mais sintética, tanto quanto seja possível resumir um assunto tão complexo como o que irei abordar aqui. Quero iniciar essa conversa lendo um comentário que fiz no vídeo de uma live ocorrida ontem no canal do professor Oswaldo Luiz Ribeiro, né? E um comentário que fiz hoje de manhã. O professor Oswaldo Luiz Ribeiro é o canal A Tenda do Necromante. Então hoje de manhã eu fiz um comentário no vídeo da live de ontem, e eu lerei o meu comentário primeiro em duas partes e depois lerei a resposta do professor Oswaldo e explicarei o porquê de ler em duas partes. Ok? Então vamos lá. O professor Oswaldo, com essa explicação de Nefesh, soluciona o problema do Ruach HaKodesh / Pneuma Rajon e, por extensão, a encarnação do Verbo. O Adam de Yahvé Elohim é Nefesh, o que respira o Verbo do seu formador, enquanto Jesus é Ruach, a respiração que orienta o Adam no texto paulino. Mas para entender o que isso significa, é necessário entender que aqueles povos compreendiam a comunicação verbal como uma espécie de transferência física das ideias do que fala para o que ouve, através do ar Ruach / Pneuma, que sai da garganta de um para os ouvidos do outro. Então, quando Jesus diz à samaritana que Elohim é Ruach e deve ser adorado em Ruach e verdade, ele está se referindo à honestidade religiosa entre os fiéis. A explicação é simples, mas a teologia teísta estraga tudo. Essa foi a primeira parte. Então, na sequência, lerei a segunda. Eu só não acompanho a ideia de Elohim e Yahvé como divindades, no sentido teológico da metafísica. Elohim é poderosos e Yahvé é o equivalente a Messias, sendo Yahvé o representante dos poderosos elevados aos céus, entre parênteses, as hierarquias nacionais, por ocasião de sua morte. Por isso, a narrativa de Abel e Caim fecha com a invocação de Yahvé a partir de Enós. O termo invocar ali significa reivindicar, tratando da disputa messiânica entre os hebreus, na qual Jesus toma parte. Então essa foi a segunda parte do comentário. E na sequência vem a resposta do professor Oswaldo. Esse tipo de arrazoado teológico não tem nenhum fundamento. Você está fazendo teologia doida. Não é exegese, não é pesquisa, é uma mistura muito ruim de teologia, cabala, esoterismo e falta de domínio do material que tem nas mãos, a Bíblia. Lamento o papo reto, mas jogue isso fora e faça exegese direito, ou teologia direito. E agora vocês vão entender por que eu dividi o meu comentário em duas partes, porque na sequência eu respondo. Respondeste antes de eu editar o comentário. Tá? Então, vamos lá. O professor Oswaldo, eu dividi em duas partes a minha leitura aqui, porque eu tinha feito o comentário, a primeira parte do comentário, e em seguida eu logo vi que eu precisava concluir o raciocínio e editei o comentário introduzindo a segunda parte. E quando eu postei o comentário editado, salvei o comentário editado, eu vi que o professor Oswaldo ele tinha se apressado em responder o meu comentário e respondido a primeira parte
sem ter lido a segunda. E, portanto, sem ter a menor noção do que eu estava realmente falando. E provavelmente você, se você não acompanha o canal do professor Oswaldo, você não faz ideia do que está acontecendo aqui, porque o professor Oswaldo, nessa referida live, ele estava falando justamente sobre o que seria a tradução correta de Nefesh. Nefesh, que é o termo hebraico que as nossas Bíblias traduzem como alma. Inclusive, por exemplo, em Gênesis 1 e Gênesis 2, então, em Gênesis 2, 7, por exemplo, quando o Yahvé Elohim forma o Adão do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida, e as nossas Bíblias traduzem que Adão é feito alma vivente, segundo o professor Oswaldo, e como eu escrevi inclusive no comentário, eu concordo, tendo a concordar plenamente com essa tradução, que a tradução correta seria garganta, e que o Adão de Yahvé teria sido feito então uma garganta viva, entre aspas, aqui, e não alma vivente, porque não existe de fato o conceito de alma no Antigo Testamento. Então, isso, como eu disse no meu comentário, me esclareceu muita coisa que estava obscura e estava faltando se encaixar na minha linha de pesquisa e na minha leitura dos textos bíblicos. Ok? Bom, eu estou tomando aqui o professor Oswaldo como referência porque a partir de agora eu vou começar a usar a tradução dele dos textos bíblicos, né? A tradução da nossa Bíblia Livre. Tradução essa que você pode acessar gratuitamente na internet, justamente acessando no Google o site Nossa Bíblia Livre, né? E se você quiser apoiar o trabalho de tradução dele lá, você tem os links lá e as formas de você apoiar também. E, enfim, eu vou usar a tradução dele porque, segundo ele mesmo explica, segundo ele mesmo se propõe, a tradução dele se propõe a ser uma tradução isenta de viés teológico, né? E, portanto, uma visão neutra e mais heurística, como ele gosta de usar, o termo que ele gosta de usar, né? Dos textos e das intenções do autor por trás do texto. Então, a partir de agora, nesse canal eu passarei, dentro do possível, do que ele já tiver traduzido, passarei a usar, não integralmente, porque, como vocês vão ver no que eu vou discorrer aqui, eu discordo em muita coisa também da tradução dele. Ele se pretende ser neutro e sem viés teológico, mas, como vocês vão ver, ele ainda está preso a um determinado paradigma que eu vou mostrar para vocês aqui na leitura que farei do texto, certo? Então vamos começar com o capítulo 1 do Gênesis, certo? Vamos ler o primeiro capítulo do Gênesis, e eu provavelmente não lerei na íntegra o primeiro capítulo, mas darei alguns saltos porque, enfim, vocês vão entender à medida que eu for explicando para vocês do que se trata. Então, vamos lá. A Bíblia Hebraica Stuttgartense, na tradução Nossa Bíblia Livre, segundo Oswaldo Luiz Ribeiro. Gênesis, primeiro capítulo, verso 1. No princípio do criar de Elohim os céus
e a terra. Eu quero começar comentando logo esse primeiro verso, né? A forma como o professor Oswaldo traduz, né, o que o Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz, né, que nossas traduções comuns da Bíblia aí traduzem como no princípio criou Deus os céus e a terra, e o professor Oswaldo aqui ele vai traduzir como no princípio do criar de Elohim os céus e a terra. Eu acho isso muito interessante porque essa tradução literal, segundo o próprio professor Oswaldo, ela expressa claramente o propósito e as intenções do escriba, do narrador, do autor, com relação ao que ele pretende abordar no texto, certo? Qualquer leitor atento logo percebe que Elohim, os céus e a terra, são os três objetos do mesmo ato criativo, certo? Mas, obviamente, não é assim que o próprio professor Oswaldo entende, não é assim que o próprio professor Oswaldo lê. E é por isso que, como eu falei para vocês, ele se pretende absolutamente neutro e sem viés teológico, mas ele não consegue escapar do paradigma metafísico, do paradigma de uma concepção teológica metafísica por parte do autor em relação ao Elohim, que para o professor Oswaldo sequer pode ser traduzido como plural no texto, certo? E o correto seria, se for adotar a concepção de divindade, o correto seria traduzir deuses no plural e não Deus no singular, como o próprio professor Oswaldo entende. O professor Oswaldo entende Elohim como o nome particular de uma divindade específica. E por isso não pode ser traduzido no plural, certo? Porque é o nome de uma divindade. Correto? No entanto, nós, dentro da própria Bíblia, dos próprios textos bíblicos, nós temos várias outras aplicações desse termo Elohim, e sempre no plural, e sempre se referindo a pessoas físicas, certo? Se referindo a homens, no caso, certo? Como, por exemplo, naquilo que serve de inspiração e vem dar nome ao próprio canal do professor Oswaldo, que é a Tenda do Necromante, onde ele se inspira na feiticeira de Endor, naquela passagem onde ela vai trazer de volta dos mortos a Samuel para Saul, certo? E quando ela invoca Samuel do mundo dos mortos, ela diz: vejo Elohim que sobem da terra, certo? E Elohim ali é claramente um plural dos muitos, entre aspas, mortos que ela via subir da terra, né, a pedido de Saul, né? E Samuel era considerado um juiz em Israel, certo? Tanto que a palavra Samuel pode ser traduzida como juiz de Deus, por exemplo, né? Mas Samuel, sendo juiz, né? E provavelmente o que ela estava dizendo vejo
Elohim, juízes, vejo juízes que sobem da terra, ou poderosos que sobem da terra, entre os quais estava evidentemente Samuel. E acontece que o critério adotado pelos diversos tradutores da Bíblia para se referir a Elohim no plural ou no singular é simplesmente o de a que ou a quem está se referindo o termo Elohim no que está sendo traduzido. Então, se Elohim estiver em versos que remetem que supostamente remetem ao Criador de Israel, então Elohim deve ser traduzido como singular, Deus, deve ser entendido como uma divindade singular. Enquanto, por outro lado, se a referência for claramente a pessoas físicas do cotidiano, então, ou a outros seres mitológicos, então o verbo deve ser, o termo deve ser traduzido no plural. E esse é o mesmo critério adotado pelo professor Oswaldo, ou seja, um critério teológico, meramente teológico. E é curioso porque o professor Oswaldo ele separa Yahvé e Elohim como duas divindades distintas, certo? Na visão do professor Oswaldo e na de muitos acadêmicos, Yahvé e Elohim são duas divindades distintas, né? Portanto, são dois nomes para duas respectivas divindades. O professor Oswaldo ele deixa isso explícito, por exemplo, quando ele faz a divisão entre as duas narrativas do dilúvio, separando os textos pertencentes a Elohim e aqueles pertencentes a Yahvé. E é meio confuso entender o professor Oswaldo nesse sentido, porque ora ele dá a entender que Yahvé e Elohim são de fato duas divindades distintas, ora ele dá a entender que Yahvé e Elohim são a mesma divindade tratada com nomes distintos. E aí, se for esse o caso, ele coaduna então com a teologia judaico-cristã, né, que vai tratar justamente dessa forma, né, vai tratar Elohim, ou El no singular, e Yahvé como dois nomes diferentes para a mesma divindade. Mas ninguém que segue essa linha vai conseguir, por exemplo, dar uma explicação satisfatória do porquê, por exemplo, em Gênesis 2 e em muitos outros textos, Yahvé Elohim aparece dessa forma, Yahvé Elohim, ou seja, os dois supostos nomes das duas supostas divindades, ou os dois nomes da mesma divindade misturados não só, quer dizer, é realmente uma coisa bem confusa a forma como essas pessoas entendem esse conceito Yahvé Elohim. Por outro lado, fica bem mais simples e bem mais fácil de entender se você tratar Yahvé e Elohim como dois títulos ou como dois adjetivos, certo? Elohim, por exemplo, como poderosos, ou como juízes, ou como, mesmo se você assim preferir, deuses, no plural, né? E Yahvé, se você entender como um derivado do verbo hebraico hayá, que significa vir a ser, tornar-se, ou seja, aquele que vem,
né? Então, Yahvé Elohim, ou aquele que está, então Yahvé Elohim seria aquele que vem dos deuses, ou que vem dos juízes, ou que está sobre os juízes, ou que vem dos poderosos, certo? Então fica muito mais fácil de você entender. E nesse sentido, inclusive, você pode até mesmo traduzir Yahvé como Senhor, como aparece em muitas traduções da Bíblia. Yahvé seria então o Senhor, Elohim seria poderosos, e nesse caso Yahvé Elohim seria o Senhor dos poderosos, né? Então, ou o poderoso entre os poderosos, ou coisa que o valha. E por que isso faz toda a diferença na compreensão do Gênesis? Então, voltando ao primeiro verso do primeiro capítulo, no princípio do criar Elohim os céus e a terra. Ou seja, na origem dos poderosos em seus respectivos céus sobre a terra. E você repare que céus, em todo o texto do primeiro capítulo do Gênesis, é apresentado no plural, céus, Hashamayim, enquanto que terra, Haaretz, é singular. E você entendendo como era, o que era a concepção dos céus e da terra para aqueles povos antigos e para o autor barra escriba e narrador do Gênesis, você vai entender ainda mais, vai ficar ainda mais claro para você do porquê essa interpretação que estou propondo aqui é a que faz mais sentido. E isso é outra coisa que o próprio professor Oswaldo Luiz Ribeiro entende dessa forma. Teve uma live dele, inclusive, que um inscrito do canal dele mandou para ele uma simulação em computador do que seriam os céus e a terra em Gênesis, né? Que seria mais ou menos como aquela imagem que os terraplanistas modernos têm do nosso planeta, mas evidentemente para aquele povo não se tratava de um planeta, se tratava da terra deles, certo? Então a visão, se formos fazer uma descrição do que aqueles povos antigos referiam por raquia sobre a Haaretz, ou seja, da cúpula da abóbora celeste sobre a terra, e como eu disse, que seria bem semelhante ao que os terraplanistas apresentam como seu modelo da Terra plana, mas isso para várias terras. Então imagine que você tem uma mesa redonda, certo? Forme essa imagem na sua mente. Você tem uma mesa redonda, certo? Com várias bandejas em cima dessa mesa, sobre essas bandejas, sobre cada uma dessas bandejas, uma tigela de cristal, certo? Uma bacia de cristal, né? Mais ou menos, eu não sei como chama aquela cobertura que os restaurantes colocam sobre as bandejas, aquela cúpula arredondada sobre as bandejas, mas imagine aquilo como sendo de cristal transparente. Então imagine uma mesa com várias bandejas, uma mesa redonda com várias bandejas em cima dela e várias dessas cúpulas, né, essas bacias côncavas de cristal sobre ela,
sobre cada bandeja. Então, a terra, na concepção dos povos antigos, é uma só, porque todos eles compartilham da mesma terra com os seus vizinhos, certo? E eles entendem que dá para passar da terra de um para o outro, que não há nenhuma barreira física sólida impedindo essa passagem. Então, por isso eles entendem que a terra é uma só para todas as nações, tribos, todos os povos. No entanto, o céu, se você imaginar, mais uma vez, como essa cúpula de cristal sobre a bandeja, então a terra seria uma só, que é a mesa redonda. Cada bandeja em cima dessa mesa redonda, na nossa ilustração aqui, seria a região específica de um povo, de uma nação, certo? De uma tribo. E o céu visto em 360 graus a olho nu ao redor de onde a pessoa está, que parece de fato uma cúpula transparente descendo, ou translúcida, porque né, descendo sobre as bordas dessa terra, dessa região. Então, mais uma vez, a terra de todos seria como a mesa, né? A nossa mesa redonda. Cada bandeja seria o país, ou a região, ou a localidade específica de cada nação, de cada povo, né? E as cúpulas de cristal seriam cada céu específico sobre cada região, certo? E então agora vamos desenvolver um pouco mais isso. Você já conseguiu visualizar essa cena? Você vai entender um pouco melhor o que eu estou propondo agora. Então, sobre cada cúpula em cima dessa bandeja, né? Então, sobre cada céu em cima da sua respectiva região, se assenta um Deus fundador dessa região, certo? Então, se formos traduzir realmente de uma forma literal, porém hermenêutica, o texto de Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet haaretz, nós poderíamos tranquilamente, na linguagem atual, descrever como: no princípio do estabelecimento das teocracias, seus respectivos céus sobre a terra. Ou seja, o autor está tratando das várias teocracias de toda a região por ele conhecida, certo? E dos vários povos sobre toda essa região. Então, vocês conseguem entender o que eu estou falando? Na verdade, então, mais uma vez, como eu já disse, no princípio das teocracias dos céus, seus respectivos céus, sobre a sua respectiva terra. É isso que o autor, o escriba, o narrador do Gênesis, do primeiro capítulo do Gênesis, vai abordar, certo? Então, no princípio do criar poderosos os seus respectivos céus e a terra está uma desolação e um deserto. A treva está sobre as faces do abismo, e o ventos de poderosos sopra sobre a face das águas. Veja, claramente a descrição de uma noite de tempestade, certo? A terra está deserta e desolada quando as trevas cobrem o abismo e ventos poderosos
sopram sobre as águas, ou seja, sobre as próprias águas da chuva, como você imagine aquela noite de vendaval, né, onde chove forte, ventos fortes sopram essa água da chuva, certo? Então é isso que está descrito, desenhado no texto do Gênesis. E esta é uma metáfora para o conflito teocrático instalado no texto, certo? Porque o texto se refere justamente ao desdobramento desse conflito teocrático. É por isso que no começo da semana, né, quando vem antes de haver um primeiro dia da semana, né, a terra está deserta e desolada e ventos poderosos sopram as águas, né, ou seja, uma descrição de uma tempestade noturna como eufemismo para um violento conflito teocrático entre as diversas raquias sobre a Haaret, ou seja, entre as diversas abóbodas teocráticas, ou seja, entre as diversas teocracias nacionais, tribais, o que quer que seja, da região na qual vive o escriba, o narrador do texto, certo? É isso que ele está eufemizando ou metaforizando na sua obra, e é isso que ele vai abordar. E agora eu vou dar um salto aqui para o vídeo não ficar muito longo e a gente não ficar divagando muito na nossa leitura, na nossa exegese hermenêutica do texto aqui, né? Então eu vou dar um salto, vou saltar os 5 primeiros dias da, entre aspas, criação, né? E vou direto para o 6º dia. E se você seguir, se você conseguir entrar na minha vibe e acompanhar o meu raciocínio, no 6º dia você vai entender por que estamos falando de um conflito teocrático aqui e qual é exatamente a raiz desse conflito teocrático. A raiz não. Qual é exatamente a posição do escriba e do narrador nesse conflito teocrático e do que ele está falando afinal. Então, segundo a tradução do próprio professor Oswaldo Luiz Ribeiro na nossa Bíblia Livre, o verso 26 e 26 do primeiro capítulo do Gênesis, certo? Então, o professor Oswaldo Luiz Ribeiro traduz o verso 26 da seguinte forma: E diz Elohim, que façamos um homem a nós, à imagem de nós. Façamos um homem na imagem de nós, na forma de nós, e que ele sujeite no peixe do mar, e na ave dos céus, e na animalha, e no total da terra, e no total do rastejador sobre a terra. Bom, ficou bastante confusa aqui essa tradução do professor Oswaldo, mas como ele mesmo disse, né, a língua é confusa porque é completamente fora dos nossos padrões, né, na tradução literal do hebraico bíblico, do paleo-hebraico, né, no caso, na língua em que o texto se encontra escrito. E o professor Oswaldo então começa traduzindo: E diz Elohim,
que façamos um homem na imagem de nós. O professor Oswaldo aqui, ele dá mais ênfase ainda à questão da divindade monolátrica de Israel, como ele mesmo refere, né? E conscientemente ou não, ele dá mais ênfase ainda do que os próprios teólogos e os tradutores das Bíblias, que ele mesmo, segundo ele mesmo, estão equivocados em sua tradução, mas ele dá mais ênfase ainda à questão da divindade, porque o professor Oswaldo não discorda da questão da divindade, né? Para ele, os antigos concebiam divindades de forma metafísica, exatamente como nós concebemos hoje, certo? Nós, que eu digo, a nossa cultura hoje, o professor Oswaldo, ele retroprojeta a nossa cultura metafísica para a cultura metafísica dos antigos povos bíblicos, certo? E do escriba em si. E nós sabemos que o paleo-hebraico, o hebraico como está na Bíblia, antes das traduções massoréticas e quando foram inseridas as vogais, nós sabemos que o paleo-hebraico ele não tinha pontuação, ele não tinha regras ortográficas específicas como nós temos na escrita moderna, né? Então não havia pontos, vírgulas, letras maiúsculas ou minúsculas, não havia esse tipo de coisa no paleo-hebraico, no hebraico bíblico, né? Então as pontuações, elas são colocadas de acordo com a intenção de quem está traduzindo o texto. E é aí que o professor Oswaldo, ele tem um viés. No que se refere à concepção teológica, ele tem um viés, sim. Ele concebe a divindade como concebida na cultura moderna, ele concebe da mesma forma para a cultura daquele tempo, certo? Então ele não vê Elohim como um plural de homens, como nós estamos tratando aqui, mas ele vê Elohim como uma divindade específica, como eu já expliquei. E por que a pontuação faz toda a diferença? Porque, como eu disse, a escrita original ali não continha esses sinais ortográficos, não continha essas pontuações. E essas pontuações são colocadas de acordo com quem está traduzindo e reflete a sua concepção particular do que ele está entendendo a partir do texto que está traduzindo, certo? E concebe e reflete, obviamente, o seu viés teológico, ideológico, político e o que quer que seja. E na nossa leitura aqui, no que eu estou propondo para vocês, diferente do professor Oswaldo, que coloca e diz Elohim, ponto, né? Eu coloco e disse, dois pontos. E Elohim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou Elohim, façamos o homem como um de nós, com a nossa forma, a nossa semelhança, o que quer que seja. E o que isto significa? Qual é a diferença final? A diferença é que agora o autor, o escriba, o narrador, né, o autor dessa narrativa, ele nos revela a sua posição nesse conflito teocrático do qual estamos tratando aqui. E a qual teocracia específica esse
narrador do texto está defendendo. Porque quem disse é justamente o que está assentado sobre a cúpula, sobre o céu da região do autor do texto, certo? Da região do escriba, do narrador, enfim, de quem está conduzindo essa narrativa, está elaborando e desenvolvendo esse texto. Então, o nós em questão, a nossa imagem, se refere ao povo do escriba, ao povo do autor da narrativa. E quem disse para eles é justamente o Yahvé entronado sobre o céu deles, certo? Eu sei que é complicado entender porque é difícil a gente explicar uma coisa que está muito além da nossa compreensão cultural hoje, né? Ou muito aquém, na verdade, né? Que a compreensão teológica e teocrática deles era muito distinta da compreensão que nos foi imposta pelo desenvolvimento judaico-cristão que se seguiu no desdobramento de tudo isso a partir da cultura judaica, certo? Então, para que você possa formar na sua mente a imagem do que esse texto está nos passando, compare esse "e disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança". Você imagine isso da seguinte maneira, transfira isso, por exemplo, para os textos paulinos, né? E imagine o suposto apóstolo Paulo transmitindo para as igrejas da sua época a mensagem que ele supostamente recebeu de Jesus, a quem ele pessoalmente jamais conheceu, certo? Então nós temos um escolhido de Elohim, ou seja, um escolhido de deuses, um escolhido, deuses aqui, na verdade poderosos, mas é um escolhido de um poderoso específico, de um poder específico que é o poder sobre o céu da sua região, ou seja, o poder teocrático local, né? Um escolhido do céu, transmitindo uma doutrina, uma mensagem, né? Uma disciplina para os seus conterrâneos, certo? Então, esse escolhido é o que disse. E o que ele disse? Ele disse: poderosos, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo réptil e tudo que se move sobre a face da terra. Então, esta teocracia proposta por este, entre aspas, aqui escolhido para os seus conterrâneos é justamente tornar tudo na terra como eles, ou seja, a sua imagem e semelhança, certo? E o que isto tornar tudo na terra? O que tudo na terra? Todos os animais da terra, certo?
Mas do que especificamente ele está falando, e é aqui que o professor Oswaldo enfraquece totalmente a sua tese, porque ele tem um vídeo, e como eu disse, o professor Oswaldo tem viés. O professor Oswaldo tem viés teológico, tem viés político, certo? E tem uma playlist no canal dele chamado A Bíblia Toda Verso a Verso, que agora se intercalou com a tradução da nossa Bíblia Livre, certo? Mas quando chega no versículo 26, o próprio professor Oswaldo admite que a tese dele fica fragilizada porque ele não tem uma explicação do porquê a comida nos versos seguintes, né, a partir do verso 29, por exemplo. Então, quando chega no verso 29, onde a comida tanto para o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Elohim, como a comida para os animais é exclusivamente vegetal, é exclusivamente a erva e os frutos do campo, né? E o professor Oswaldo mesmo admite que não tem uma explicação do porquê um texto vegetariano, mas ele diz: não, vegetariano, não projete o vegetarianismo moderno nos textos bíblicos, não passe essa vergonha, diz ele. E é esse o viés do professor Oswaldo, o viés teológico e político dele, que o impede de enxergar o que eu estou enxergando no texto e estou passando para você. Posso estar errado? Evidentemente que eu posso estar errado, posso estar enganado. Mas o primeiro problema do professor Oswaldo é o preconceito dele, o impede de enxergar que a questão do vegetarianismo, a questão de não usar, não explorar, não consumir animais e seus derivados, não é algo moderno, certo? O viés carnista do professor Oswaldo, e entenda que carnismo aqui não é um termo pejorativo, não é um xingamento, não é uma depreciação de ninguém. O carnismo é uma ideologia teológica, política e social. O carnismo é a posição política daqueles que advogam a perpetuação do consumo de carne, certo? Isso é o carnismo. É a posição política em defesa da manutenção do consumo de carne. Quem adota essa posição, e o professor Oswaldo Luiz Ribeiro deixou bem claro já em vários vídeos dele que ele tem esse viés, ele tem essa posição, ele milita politicamente pela manutenção do consumo de carne. Então é isso que o faz um carnista, certo? O carnista não é um termo pejorativo para a dieta onívora, porque onívoros somos todos nós de acordo com a biologia. Onívoro é aquele animal que é capaz de sobreviver tanto de fontes vegetais quanto de fontes animais, certo? Isto é um onívoro, é uma capacidade biológica. Mas ter capacidade biológica para sobreviver de ambas as fontes não implica que somos obrigados a consumir as duas fontes. E isto é um desserviço da pseudociência travestida de ciência que insiste em negar que milhões de vegetarianos e veganos sobrevivem muito bem, obrigado, e prosperam, e têm saúde e tem longevidade como qualquer outra pessoa, certo? Existem milhões
de vegetarianos e veganos pelo mundo. Hoje, embora em termos de percentual numérico sejam uma ínfima parte da população, já que acho que menos de 1%, ou talvez 1% da população global hoje seja realmente de veganos e vegetarianos estritos, né? Mas essa gente existe e vive muito bem, obrigado. Então, ser humano, enquanto ser biológico, não é obrigado, não é fisiologicamente, biologicamente obrigado a consumir derivados animais. Ponto, não há o que discutir sobre isso. Mas a pseudociência travestida de ciência insiste em negar isso. São negacionistas nesse sentido, eles simplesmente negam, tá? Eles inventam mil teorias e apresentam não sei quantos estudos patrocinados por, mas os vegetarianos e veganos também têm os seus estudos, as suas pesquisas, porém, independente de estudo e pesquisa que pode ser condicionado por um viés, o que não pode ser negado é que vegetarianos estritos e veganos existem. Mas, como o professor Oswaldo pensa que é uma coisa moderna, esse é um erro. O vegetarianismo não é uma coisa moderna. O vegetarianismo existe desde que existe a espécie humana, certo? Não existe uma homogeneidade dietética entre os humanos primitivos, entre os nossos ancestrais, certo? No passado, nós não éramos todos caçadores e coletores. Nós estávamos divididos em diversas tribos e diversas culturas dietéticas de acordo com os respectivos ambientes que habitávamos, ou seja, a espécie humana, né, estava dividida em caçadores-coletores, em caçadores estritos e coletores estritos, dependendo do ambiente em que cada tribo humana estava inserida. Se ela estava inserida num ambiente com vasta vegetação e diversas espécies de frutas, no ambiente, enfim, um ambiente exuberante em termos de vegetação, essa tribo que estava nesse ambiente tinha a tendência de ser coletora, exclusivamente coletora. Porque, primeiro, por uma questão de economia de energia, muito mais econômico em termos de gasto de energia, você simplesmente subir numa árvore e tirar um fruto, ou derrubar o fruto com alguma vara ou alguma coisa, você coletar uma folha aqui, outra ali, você coletar um tubérculo aqui e ali, muito mais econômico em termos de gasto de energia isso, do que você sair correndo atrás de um animal, né, para abater esse animal, ou desenvolver uma ferramenta para caçar um animal, enfim. O primeiro aspecto é a questão da economia de energia, coisa que todo organismo é biologicamente programado para fazer, sabe? Poupar energia. Todos os animais poupam energia, certo? Então, esse é o primeiro aspecto, né? Agora, se a respectiva tribo humana está num ambiente escasso de vegetação, certo? Um ambiente inóspito à sua presença, onde vegetais comestíveis são escassos, evidentemente essa tribo tenderá a ser mais caçadora, certo? Então, em ambientes mistos, as tribos poderiam ser tanto caçadoras e coletoras,
como em ambientes específicos elas poderiam ser exclusivamente coletoras ou exclusivamente caçadoras, certo? Mas nunca uma homogeneidade. E é fácil perceber que havia um choque entre essas tribos. Por exemplo, uma tribo exclusivamente coletora tende a ser uma tribo pacífica, mais pacífica do que uma tribo caçadora, certo? Isso por razões óbvias, certo? É preciso você ter um desprezo pela vida alheia para você usar o corpo alheio como fonte de alimento, para você abater. E se para nós existe essa diferença entre animais humanos e não humanos, a partir de um certo momento da nossa história evolutiva, é porque nós nos separamos ideologicamente dos outros animais. Mas os primeiros humanos não se viam separados dos outros animais. Eles não viam um animal de outra espécie como sendo de outra espécie, como diferente da sua própria espécie. Eles não faziam essa distinção. Tudo que se movia era semelhante, certo? Agora, esse é o viés político do professor Oswaldo Luiz Ribeiro, o viés carnista, que entra em choque com o viés político de veganos e vegetarianos, certo? Então, evidentemente, lá no passado, também mais uma vez retornando, quando uma tribo pacífica de coletores encontrava uma tribo violenta de caçadores, obviamente que os humanos coletores ficavam escandalizados, ficavam assustados, ficavam amedrontados e viam, né, a tribo caçadora como uma ameaça, e muitas vezes provavelmente era, certo? Porque se hoje a gente tem uma cultura que qualifica alguns animais como aceitáveis de serem consumidos, enquanto outros não. Lá nos tempos, nos primórdios, os comedores de carne, os caçadores, os humanos caçadores, eram humanos caçadores e humanos comedores de carne, e não interessava de onde vinha a carne. O canibalismo na espécie humana também foi algo comum durante certo tempo. E eu não estou dizendo aqui que você que é comedor de carne hoje é um canibal, um descendente de canibais. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Não me interprete errado aqui. Mas, tirando esse aspecto cultural moderno, e aí sim é moderno, né? Comedor de carne é comedor de carne. Na natureza, os animais, há muitos animais que praticam o canibalismo, certo? Há muitas espécies animais predadores que comem outros animais da sua própria espécie, certo? Inclusive há mães que comem filhos, né, na natureza, certo? Então não se escandalize com o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou te atacando, né, só porque você é um onívoro. Porque nem todo onívoro é um carnista. Mais uma vez, enfatizando isso, o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, ele é um carnista porque ele adota a posição política de defender a manutenção do consumo de carne, certo? Mas há onívoros que, apesar de consumirem carne, não defendem isso, não adotam esse viés. E, inclusive, concordam com os veganos e os vegetarianos, admitem que o correto é deixar de consumir outros animais, só não se sentem dispostos, não se sentem capazes de fazê-lo, certo? Então, esse é o onívoro. Agora, uma pessoa que bate o pé dizendo eu estou no meu direito de consumir outros animais, e se você está dizendo que eu não tenho esse direito, você está me impondo a sua ideologia, ou seja, este é um carnista. Este assumiu uma posição político-ideológica específica que é
a militância pela manutenção do consumo de carne, certo? Isto é carnismo, que é exatamente o oposto de vegetarianismo e veganismo. Aliás, é o oposto especificamente de veganismo, porque um vegetariano estrito não necessariamente é um defensor dos animais. Há vegetarianos estritos que optam por essa dieta, mas apenas na dieta e apenas por questões de saúde ou por questões do meio ambiente ou o que quer que seja, mas não por questão de defender os animais, certo? Então, agora voltando ao texto. Então, o narrador, o autor, o escriba desse texto, ele é um escolhido dos céus que está convocando os seus conterrâneos ou subordinados, até conforme você queira entender isso, a imporem essa teocracia vegetariana estrita específica sobre todos os céus da terra, ou seja, sobre todas as nações vizinhas. E é isso que ele está dizendo, com façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre tudo na terra. E torne inclusive todos os animais da terra vegetarianos, assim como eles, certo? E por que ele acha que dá para tornar todos os animais da terra vegetarianos? Porque aí entra a questão dos céus, certo? A questão das teocracias, porque na concepção deles, os poderosos sobre a terra, quando morriam, eram elevados à cúpula, ao topo da cúpula sobre a região que governavam, e de lá dominavam tudo sobre essa terra, tanto as pessoas, né, sobre quem governaram em vida, como sobre a chuva, sobre o vento, sobre, enfim, sobre os animais, né? Então, qual que era a proposta? O que o autor estava propondo? Que essas pessoas, essa nação vegetariana específica estava idealizando? Que se eles dominassem todos os céus, ou seja, se eles dominassem todas as nações ao redor, de forma teocrática, se tornando os deuses, entre aspas, aqui os poderosos celestes sobre essas nações, eles de lá poderiam, dos céus, poderiam tornar tudo na terra vegetariano, certo? Então a intenção era primeiro dominar todos os reinos ao redor, todas as nações, tornar poderosos os vegetarianos dessas nações, os líderes vegetarianos dentro dessas nações, elevá-los a líderes celestiais para que de suas cúpulas celestes, né, de seus reinos celestes, eles tornassem a terra toda vegetariana. Certo? E para o professor Oswaldo isso será simplesmente inadmissível, ele nunca admitirá isso, pelo menos enquanto ele for um carnista convicto que ele é, certo? Agora eu posso concordar com o professor Oswaldo na exegese que ele faz quando se trata do futuro, porque o professor Oswaldo ele considera os textos bíblicos ali por volta do ano 500, 700 ou no máximo, seja lá, no máximo um século, um milênio antes de Cristo, né, do século 10 antes de Cristo, né? Mas provavelmente entre o século 5 e o século 8, 7 ou 8 é o que ele considera que os textos surgiram. E provavelmente eles, da forma como estão escritos e diagramados, eles surgiram ali naquele tempo ali, mas esses textos são mais antigos. Só que os textos antigos nós
não temos como ter acesso a eles, porque provavelmente a primeira forma de comunicação escrita não era escrita, era por imagens. Então, provavelmente, as pessoas acham que a arte nos tempos antigos era arte. Não! Ninguém no tempo antigo, não, tendo que fugir de animais predadores e tendo que lidar com a sobrevivência do dia a dia, se dedicaria a fazer arte pela arte. Certo? Todas as estátuas que se fazia, todas as esculturas, todas as pinturas, todos os desenhos eram para ser usados de uma forma combinada e transmitir uma ideia, certo? Então, e como você vai saber o que reunir, em que sequência montar e como montar para você saber o que aquilo dizia? É impossível. Mas isso foi, essas tradições foram se mantendo até que surgiram os textos escritos, certo? E aí os textos escritos, eles eram escritos já com várias modificações e já, enfim, certo? Mas uma coisa que o professor Oswaldo vai admitir, e como eu disse, ele admite isso quando ele interpreta os versículos 29 ao 32, onde fala da questão do alimento vegetal exclusivo, tanto para homens como para animais, certo? E se ele saísse um pouco, conseguisse sair desse paradigma das divindades metafísicas e da sua convicção político-carnista, ele conseguiria provavelmente entender o que eu estou falando aqui. Ele talvez ele até chegasse a essa mesma conclusão, certo? E finalmente a forma como isso fica mais específico, ainda mais declarado, é o sétimo dia, certo? Porque uma vez que amanhece o sétimo dia, não se faz mais tarde de manhã. E é onde os deuses repousam, certo? Elohim repousa no sétimo dia. Elohim, mais uma vez, são os poderosos. E no caso do autor, são os poderosos à imagem e semelhança sua e de seu povo, ou seja, os vegetarianos. Então são quando os poderosos vegetarianos dominam todas as teocracias nacionais, todas as nações teocráticas ao seu redor, e tornam todas essas nações vegetarianas, e na imaginação deles, na concepção deles, tornam os deuses, os poderosos celestes, como dominantes vegetarianos sobre toda a biosfera e toda a fauna terrestre, marinha, enfim, e tornam tudo vegetariano na Terra, findou a grande tarefa teocrática imposta na intenção do texto. E não há mais conflito entre dia e noite, ou seja, não há mais conflito entre a força do mal, simbolizada nas trevas noturnas, e a força do bem, simbolizada E eu posso concordar nesse sentido de mal e bem, no que é bom e o que é mal, certo? Com o professor Oswaldo, mas não que bom é simplesmente o que me apetece, me satisfaz. Não. É bom no sentido isso é bom porque, por exemplo, para o animal é ruim ter que morrer nas garras e dentes de outro animal, seja esse outro animal humano ou não humano, isso não importa. Então, nesse sentido do que é bom e o que é ruim, ninguém gostaria de ser devorado por ninguém, certo? Então, para o autor do texto, quando essa teocracia vegetariana tiver dominado toda a região que ele conhecia e que ele imaginava ser o mundo como um todo na sua época, então não haverá mais trabalho teocrático a se fazer. E tudo será paz. O próprio profeta Isaías vai
vai pintar isso, né? O profeta Isaías, eu me refiro a quem escreveu o texto de Isaías. Não estou falando que Isaías existiu, deixou de existir. Nenhum desses personagens, Adão, ou seja lá o que for, quer dizer que existiu ou não existiu. Eu estou lidando com as intenções, com as proposições do que está no texto, certo? E assim, mas o próprio texto de Isaías apresenta o céu onde o leão come a palha como boi, né? Onde a criança brinca com a serpente na toca e não se faz mais dano ou mal algum no reino do Senhor, no reino do Messias celeste, na forma como eu estou colocando aqui. E agora, para finalizar essa questão dos Messias celestes como sendo os próprios reis, os próprios governantes, dominantes e poderosos nacionais elevados à condição de dominantes e poderosos celestes, só para encerrar essa questão e para não prolongar mais esse vídeo, porque já está com mais de 1 hora de gravação aqui, você tem isso no próprio capítulo 6 do livro de Isaías, onde está escrito que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Yahvé sentado em seu trono celeste e o seu séquito encheu o templo. Ou seja, quem era o Yahvé sentado no trono por ocasião da morte do rei Uzias? O próprio rei Uzias. Ele morreu como vivente e governante terreno e passou a governar do céu. E mais um pouquinho, estendendo aqui, o próprio Jesus, né? Independente de Jesus como personagem histórico ter existido ou não, mas o próprio Jesus é o Rei dos Reis, que volta do céu trazendo a Jerusalém Celeste. O que isso significa? Que o Jesus dos Evangelhos foi elevado ao céu por ocasião de sua morte para governar sobre todos os outros governantes messiânicos que vieram antes dele. Certo? E no meu comentário lá eu disse que Enós, a partir de Enós se começou a invocar o nome de Yahvé, né, como está escrito lá no capítulo 4, no final do capítulo 4 do Gênesis, né, que entre os filhos de Adão, o Enós, é a partir do Enós que se começa a invocar o nome Yahvé. E não é invocar o nome Yahvé no sentido de orar, de rezar ou de prestar culto a um Yahvé. Não. É no sentido de reivindicar o título messiânico, certo? De ser o eleito terreno entre os governantes celestiais, certo? Então é um título monárquico teocrático. Isso é o que Yahvé significa. E agora eu vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente continua desenvolvendo esse raciocínio, essa leitura. Nós vamos lidar, no próximo nós vamos lidar com o capítulo 2 do Gênesis e você vai ver que isso vai se encaixando e vai ficando claro. Absolutamente claro que é dessa forma. E no capítulo, quando eu abordar o capítulo 2 também, eu vou citar, vou expor uma evidência arqueológica, que para mim é evidência nesse sentido, mas mais uma vez, não é o que os acadêmicos vão dizer, mas para mim essa é uma evidência desse sentido. Foi a partir do momento que e eu vou adiantar já do que eu estou falando, é da paleta de Narmer, porque foi a partir do momento que eu me defrontei com a paleta de Narmer que deu um start na minha cabeça e eu vi que havia um paralelo, ainda que um paralelo ainda que obscuro e conturbado, mas havia um paralelo entre a história
desenhada na paleta de Narmer e a narrativa do Gênesis. E eu digo a história desenhada na paleta do Narmer porque, para mim, aquela paleta de Narmer é como se fosse uma Palio HQ, uma história em quadrinhos primitiva, certo? Conta uma história ali nas duas faces daquela paleta, mas enfim, isso é um assunto para um próximo vídeo, beleza? Então, por enquanto eu fico por aqui. Um abraço, até a próxima e falou!